Em quantos lances você mata essa questão? É como no xadrez. Você chega para o rei e fala cheque, e aí você encurrala o rei, e no segundo lance você fala checkmate. Em 2 lances você mata essa questão. Esta aí, né? Esse tipo de questão é muito comum na FCC. Ela é um padrão, um tipo de questão que ela usa como padrão. Tá? Não só este formato para fazer questão, para cobrar de você colocação pronominal, mas este é um padrão, um dos modelos de questão da FCC, quando cobra a substituição do pronome oblíquo e a posição dele. 2 coisas ele vai cobrar de nós aqui. Não é só a posição do pronome, mas a substituição também. Né? Então, a gente já traz um conceito lá de transitividade verbal, lembrando que quando forem os pronomes o, a, os, as e suas variantes, lolá, los, las, no, na, nos, nas, quando funcionarem como complementos verbais, eles terão que ser que tipo de complemento? Objeto direto. Objeto direto, a função sintática deles. Por sua vez, os pronomes lhe e lhes, também de terceira pessoa, quando forem objetos, terão que ser que objeto, gente? Quando forem objetos, terão que ser o outro objeto. O objeto indireto. Então, isso é algo que ele vai cobrar de você aqui, primeiro de tudo. Tá? Então, por isso, só com esse conceito, veja quantas eu já não eliminaria. Só com esse conceito. Rubem Braga escreveu muitas crônicas. Muito bem. Nutriu as crônicas. Então, aqui está o nosso verbo, o verbo nutrir. Tá? Nutrir. Nesse contexto, diríamos assim: quem nutre, nutre algo com alguma coisa. Quem nutre, nutre alguém, algo com alguma coisa, com algo. Então, a transitividade deste verbo nessa frase será transitivo direto e indireto. Transitividade depende muito do contexto. E veja aqui, ó. Rubem Braga nutriu o quê? As crônicas. Esse as é só um artigo que introduz o objeto do verbo chamado objeto o quê aqui? Objeto direto. Nutriu as crônicas com quê? Com que foi que ele nutriu as crônicas? E você? Com a matéria do cotidiano. Esse com a matéria do cotidiano é o objeto indireto. Então, eu tenho 2 objetos e aquele que ele quer que eu substitua funciona como objeto direto. Então, quem não cabe aqui sem pensar ainda na posição do pronome? O lhes. O lhes não cabe porque é função de objeto direto. Então, o lhes está fora. Onde tem lhes, você já elimina. Dê suas alternativas. Olha como que a gente deve resolver essa questão. Por coluna. Por coluna. Olha as colunas. Dê suas alternativas e elimino quem, gente? Letra C e letra E. Já nem olharia mais para elas na minha prova. Lhes não cabe aqui. Nutriu-as. Muito bem. Ou as nutriu. Tudo bem. Eu tenho 2 posições em jogo aqui, mas eu sei de uma coisa, que o as está certo. Agora eu vou julgar a posição do pronome. Esta vírgula que está aqui, depois de crônicas, está separando uma oração da outra. Essa vírgula está marcando o fechamento de uma oração e início de outra. Olha a primeira oração. Rubem Braga escreveu muitas crônicas. Pronto, está completa a oração. Rubem Braga nutriu as crônicas com a matéria do cotidiano. Pronto, está completa a segunda. Então, eu estou diante de 2 orações coordenadas. E a vírgula separa uma da outra. Então, quer dizer que este verbo aqui está no início da oração. Não está no início do período, mas está no início da segunda oração. E quando o verbo está no início de oração ou de período, a posição adequada, pela norma culta, deve ser a ênclise. Pronome oblíquo em que posição? Depois do verbo. Não se inicia oração com pronome oblíquo. Então, o que eu recomendo? Estude, porque, em tese, a colocação pronominal a gente seguia pelo ouvido, né? Mas tem hora que a língua, como a gente já comentou, tem situações em que a língua ainda não evoluiu, ou pelo menos dentro do que a gente chama norma culta. Quem que determina
se está certo ou se está errado. E são convenções, tá? São pessoas que estabelecem isso. Tá? E nesse ponto não houve ainda uma flexibilização ao ponto de dizer que ainda que eu já posso iniciar a oração com o pronome oblíquo no meu texto formal, eu ainda não posso. Chegará um dia que poderemos, provavelmente, um dia vai chegar e você vai lembrar disso um dia, lá na frente, talvez estejamos velhinhos já, mas você vai lembrar e vai falar com seus netos. Meu professor disse isso uma vez, que não será considerado mais errado iniciar oração com o pronome oblíquo. A tendência é essa, que a gente pare com essa besteira de dizer que não pode iniciar oração com o pronome oblíquo, ora bolas. Ah? Mas por enquanto não posso. Então eu viria aqui e não poderia colocar meu pronome bem aqui, ó. Bem aqui não poderia. Por que não? Porque eu estou no início de uma oração. Então eu devo deslocar o pronome para depois do verbo, na posição chamada ênclise. Com base na posição, então, não mais na substituição, porque a substituição, a letra D está certa. O as é realmente a função do objeto direto ali. Mas a posição do as na letra D não está adequada. Então, nisso, eu venho e elimino já também a letra D. E com um lance, só olhando para a primeira coluna, eu já estou entre duas respostas. A ou B. Beleza? E o texto já começou a ficar mais elegante, não? Rubem Braga escreveu muitas crônicas. Nutriu-as com a matéria do cotidiano. Fez as crônicas atingir um patamar que parecia interditado às crônicas. Fez as crônicas atingir um patamar. Pergunto, fez quem atingir um patamar? As crônicas. Para o verbo fazer, as crônicas será o objeto direto. Para o verbo fazer, será o objeto direto. E aí, gente? Se o crônicas é objeto direto para o verbo fazer, que aqui então é transitivo direto, fez quem? Fez o quê? As crônicas. Se as crônicas é o objeto direto do verbo fazer, eu poderia usar o lhes aqui? Não, de novo não poderia usar o lhes. Então eu venho então e elimino a letra B, olha. Só sobrou a letra A. Fê-las atingir. Como esse verbo fazer está no início da oração, não se inicia a oração com o pronome oblíquo, de novo, eu devo deslocar o meu pronome oblíquo para depois do verbo. Mas como o verbo termina em Z, o que a gente faz com Z? Elimina o Z, corta o Z, acrescenta o L, como está na letra A. Olha aqui. Elimina o Z, corta o L, ou acrescenta o L, e pensa no fe, como uma monossílaba tônica terminada em E. Acento no fe. Fê-las atingir. Fê-las atingir. É feio, não é? É deselegante, parece? Não parece deselegante. Deselegante é porque a gente não é habituado. Tem aquela história. É elegante comer.